Chegou a hora que você estava esperando desse programa para saber o que fazer para se livrar da barriguinha, aquela barriguinha que atrapalha a sua vida, que você se olha no espelho e fala, essa roupa não ficou legal, troca. Aí você vê, tirou o guarda-roupa inteiro, o problema na verdade é a barriguinha. Eu tô aqui com a Adriana é nutricionista e ela vai falar um pouquinho sobre alguns alimentos que ajudam a aumentar aqui a gordura abdominal e alguns outros que ajudam a gente a perder essa... Nossa, mas você vai falar os nomes de alguns alimentos aqui, se prepara, porque vai esgotar no mercado. Todo mundo vai querer consumir. Adriana, é o seguinte, muita gente quer saber como é que essa gordurinha se forma aqui. Tá certo. Existem alguns alimentos que eles estimulam muito a produção da insulina. Então, a insulina é um hormônio que é produzido pelo nosso pâncreas. Para quê? Qual que é a função dela? A gente come algum alimento, vira glicose, vai para o sangue, a insulina pega essa glicose e coloca dentro da célula. Essa é a função. Tá? Ela é uma transportadora, então. Isso, porque a glicose só é benéfica dentro da célula para produzir a energia. Do contrário, não. Os alimentos que produzem muita insulina, eles são os responsáveis pelo aumento da gordura abdominal. Então a gente está falando dos doces, açúcar. Isso. Por quê? Aí eu falo, mas por que na gordura abdominal? Porque ela vai se depositar aqui e não no meu dedão do pé? No nosso abdômen nós temos muitos receptores da insulina. E eles são os responsáveis, então, eles dão um recadinho lá, falam, olha, se tiver um pico muito grande de insulina, vai ter uma lipogênese, que é então a formação da gordura na parte do abdômen. Por isso que não em outros lugares, aqui no abdômen. Olha só, quem que sofre mais com esse problema? Eu tenho a impressão de que são as mulheres, mas os homens também sofrem ou você acha que é igual ali? É porque a composição corporal das mulheres difere da dos homens. A mulher tem a cintura mais definida. A mulher ela precisa ter um pouco mais de gordura, né, para dar o formato do quadril. Para as mulheres, quando estão gestantes, precisa ter uma proteção mecânica, um pouquinho mais de gordura. Então, o nosso corpo já é diferente do homem. Nossa composição tem mais gordura que a dos homens. Então, se as mulheres não se cuidarem, elas já são mais propensas a ter um pouco mais de gordura. Então, ai. Mulheres, tomem cuidado. Tá, mas vamos então falar dos alimentos que aumentam mesmo. Você já falou que são aqueles alimentos que... Como é que você falou? Que eles ajudam a produção de estimulam insulina. A grande... Porque assim, a produção da insulina, ela tem que acontecer, ela é necessária. Só que quando tem uma produção exagerada, esse é o problema. E olha só, como a insulina é um hormônio, se ela estiver desregulada, ela vai desregular alguns outros hormônios. Nós temos o hormônio... É o problema, gente. Nós temos o hormônio da saciedade, que é a leptina. Então, nesse processo, ela vai ficar em menor quantidade no corpo. Então, a gente não vai ter saciedade. Então, a gente vai ficar querendo comer toda hora. A grelina, que é o hormônio da fome, ela vai ficar exacerbada no corpo também. Nossa, então assim, vai ter aquela compulsão alimentar. Muito negro, então. Um hormônio, ele tem essa capacidade de alterar o funcionamento dos outros. Então tem que tomar muito cuidado. Olha só, então presta atenção, a partir de agora ela vai ensinar alguns alimentos que ajudam a desregular a produção então de insulina. Então vamos ver quais são esses alimentos vilões. Basicamente são os refinados. Então o açúcar branco, os biscoitos, que tem muita gordura e muito açúcar, porque a gente sabe, né? Eles têm muito açúcar, tem muita gordura até para a própria conservação desse biscoito. O chocolate, eu sei que vão querer bater em mim, mas o chocolate, ele tem muita gordura, ele tem muito açúcar. Agora você que já assiste o Vida e Saúde há algum tempo sabe que o chocolate é vilão por muitos outros problemas, então não vai ser assim, não vão querer te matar, você não vai ser a primeira da lista não, viu? Então chocolate também é um desses vilões. Então são os alimentos refinados, os muito gordurosos. Aqui eu coloquei a pipoca de micro-ondas, porque ela tem uma quantidade muito grande de gordura trans. Então tem que tomar cuidado com as gorduras, os alimentos muito refinados. Por quê? Eles entram muito rápido na corrente sanguínea, vira a glicose e vai precisar de um pico muito grande da insulina para dar conta de pegar toda essa glicose e colocar para dentro da célula. Então, tá vendo? Então, por causa disso aí já desregula todos os outros hormônios. De tudo que você me falou, o que mais me assustou é o seguinte, é que esse hormônio descompensado, ele vai na verdade prejudicar, ele vai trazer um prejuízo enorme porque ele vai diminuir a saciedade,
e vai mexer com aquele outro hormônio que a grelina que vai aumentar a fome. fome, então vai ter aquela compulsão alimentar. É melhor a gente cuidar, manter esse aqui sob controle. Isso. Tá, tem mais alguma coisa? Então, você trouxe aqui alguns exemplos. Isso, então aqui tá o açúcar refinado, balas em geral, os biscoitos recheados, cuidado, então, com as crianças, né? Porque imagina, então, desde muito novos, eles vão começar a comer esses alimentos e pode ter, então, uma desregulação. Limitar bastante, limitar. Né? Chocolate e os produtos que tem muita gordura trans e a gordura saturada, então também as carnes. Leia os rótulos, então, que isso ajuda bastante a você se informar. Agora vamos falar dos alimentos que ajudam a gente a expulsar essa gordura indesejada. Tá, então quais são os alimentos que diminuem essa gordura? Então, a gente tem que comer os alimentos que estimulem a produção adequada da insulina. Então, são os alimentos que têm fibra. A fibra ela vai servir como uma barreira. Então, o pico da glicose, da glicemia, vai ser controlado pela essa fibra. É uma barreira natural. Então, tipo pão integral, arroz pão integral ajuda? Aí aqui nós colocamos, né, os integrais, as castanhas em geral, fruta e verdura. Agora, adianta, por exemplo, eu não consegui abrir mão ainda de todas essas coisas. Adianta eu consumir esse tipo de coisa e aí achar que isso aqui vai me ajudar a livrar das gorduras? Então no caso, por exemplo, então, em que momento que eu posso comer um alimento, né, refinado, um alimento doce? Eu quero comer um doce. É bom restringir. É bom restringir, só que é importante, então, comer depois que você comer um alimento com fibra. Então, até falo, que horas eu posso comer um docinho? Então, após uma refeição rica, se a pessoa comeu arroz integral, a salada, então o doce ele vai misturar, certo? Vai misturar e a fibra que você ingeriu da alimentação vai servir como essa barreira. Então, o pico da glicose não vai ser tão alto. Agora, eu achei interessante também, eu até achei que você estava falando isso, mas, por exemplo, se você, de repente, sentir vontade de comer um alimento desse tipo, porque talvez você esteja até acostumado com ele. Eu achei que você ia falar, come primeiro uma fruta com casco, alguma coisa que pode ser que tenha bastante fibra, e aí depois você come o doce. Também é uma dica legal. Sim, então todo alimento que tem fibra primeiro, tá correto, Teru. Então, ou um pão integral, ou a salada, ou uma fruta. É que, na verdade, quando a gente come uma coisa dessas, por exemplo, a gente meio que acaba saciando aquela vontade de comer um doce. Então, é um truque. Isso, as frutas secas, elas são ótimas, porque ela tem o açúcar da própria fruta e a fibra. Mais concentrado, né? Isso, né? Então, acaba enganando também aquela vontade de comer o doce. Gente, então, olha, você colocou aqui essas frutas, mas são elas as mais indicadas? Maçã, mamão, manga, laranja? Por quê? Por que eu coloquei as frutas? As frutas têm uma propriedade antioxidante. E a gordura nada mais é do que uma inflamação, é um processo de inflamação no nosso corpo. Então, os antioxidantes, eles têm essa função de combater a inflamação. Então, fruta, verdura, eles têm essa ação antioxidante. Azeites, óleos vegetais, então o azeite de oliva não precisa saturar no fogo, ele cru mesmo. O virgem, extra virgem. O virgem, o extra virgem. Tá? Então, esses são os alimentos que diminuem a gordura abdominal mesmo. Minha última pergunta é com relação às verduras. Por exemplo, tem gente que fala, é melhor não consumir com azeite, porque fica difícil a digestão. Tem a ver isso ou não? Não, o azeite, nesse caso, o azeite ele é extra virgem, de boa qualidade e também maneirado, né? Tem gente que pega o azeite só para dar uma regadinha. Nós precisamos da gordura, precisamos dessa gordura boa. Né? Então, moderado pode comer. E aí, uma outra pergunta que surgiu aqui, que o diretor passou para mim, é o seguinte: tem gente que faz um pratão de salada, mas enche daqueles molhos que são calóricos. Ah, sim, aqueles... Sim, então. Comi só salada hoje, mas estava cheia. Tempero ideal, azeite, porque o azeite, ele tem essa função também de antioxidante. O azeite, o limão, que também é antioxidante, e um salzinho. Esses molhos, tem uma quantidade de gordura, a gente não sabe que azeite que usaram lá. Conservante, com certeza. Então, salada, 100% natural. Ah, tá certo. Adriana, obrigada. O nosso tempo já acabou. Você é sempre bem-vinda aqui no Vida e Saúde. Obrigada. E é muito bom ouvir os seus conhecimentos aqui nessa área, porque eles esclarecem, a gente pode fazer escolhas melhores, né? Com certeza. Vida e Saúde vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente tem receita aqui no Vida e Saúde, sucos vivos. E também a gente vai falar um pouquinho mais sobre o apoio das famílias que estão lutando com alguém que está com câncer na família. É amanhã, 4h30 da tarde. Eu espero você. Tchauzinho.